Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de manutenção de vasos e eu vou trazer esse tema para vocês porque nós estamos na primavera e é tempo de manutenção de vasos, né? Então, eu queria falar um pouco a respeito desse assunto com vocês e eu espero que vocês gostem, que seja bem útil. Se você gostou do tema deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e, se achar útil, compartilhar nas suas redes sociais. Também não se esqueça de me procurar lá no Instagram. Eu tô começando a trabalhar mais com o Instagram, vamos ver se eu consigo engrenar. E é jardim.da.márcia, tá bom? Então, bora pro vídeo. Se você achava que cuidar de suculentas não dava trabalho, você está totalmente enganado. Brincadeira. Uma das razões que me levou a cultivar suculentas foi justamente porque suculenta não dá muito trabalho não, viu gente? O que vai te dar trabalho e o que pode se transformar num trabalho maior? A quantidade de suculentas e a diversidade de espécies. Se você se transforma num colecionador de suculentas, que tem tudo quanto é tipo de suculenta que você imaginar, e muitos vasos assim, ó. Aquele monte de vaso ali, aí sim você vai ter bastante trabalho, tá? Por muito tempo eu cultivava suculentas e eu tinha 3 ou 4 vasos grandes de suculentas. E, gente, eu fazia manutenção deles uma vez ao ano. Eu adubava. Naquele tempo não existia adubo de liberação lenta. Porque se tivesse, nossa, ia ser o paraíso na terra. Ai, ai. Mas o que dá trabalho é a manutenção, né? E quantidade. Se você tem muita planta como eu tenho, você tem bastante trabalho sim, tá? Então, agora eu vou passear com vocês aqui, falar um pouquinho a respeito desse assunto e vou mostrar a suculenta de pertinho, né? Porque faz tempo que eu não mostro minhas plantinhas de perto para vocês. A coisa que eu quero que vocês considerem é o que é manutenção de vaso. O que é isso? Quando eu trago esse tema de manutenção de vasos para vocês, o que eu tô querendo englobar é falar com vocês a respeito de quando que a gente vai fazer essa manutenção e por que nós vamos fazer e mexer no substrato das nossas plantas. Então, geralmente, gente, eu vou colocar aqui algumas razões para isso acontecer, tá? Olha, nós vamos substituir o substrato. Por quê? Porque o substrato ele fica esgotado nutricionalmente. Nós quando colocamos uma planta em vaso, né, gente, nós limitamos o tamanho e a quantidade de substrato que a sua planta vai ter disponível para ela viver. Então vai chegar uma hora que os nutrientes que estão no substrato vão se esgotar. E aí então seria um momento também de nós estarmos fazendo a renovação do substrato. Claro que existe adubação, né, gente? A adubação ela vai justamente atuar nessa área de nutrição e é por isso que nós adubamos as plantas. O que eu tô querendo dizer para vocês é que existe essa questão do esgotamento do substrato em termos nutricionais e que isso é um dos fatores que vão nos levar a estar fazendo essa manutenção do vaso. Uma outra razão para nós estarmos fazendo a substituição do substrato é quando ele foi todo tomado pelas raízes das plantas. Eu não sei se vocês já pegaram aqueles vasinhos que a gente tira o vaso inteiro, assim, ó, puxa a planta e sai
sai o torrão inteiro, né? É quando a raiz já pegou todo o vaso e o substrato vira raiz pura. Vocês já pegaram essa situação? Quando isso acontece, a gente tem que estar, então, renovando o substrato, substituindo ele no vaso, né? Para que haja uma renovação das raízes, né? E que que a planta possa se desenvolver novamente. O que leva a gente a fazer a manutenção é quando a gente tem praga, alguma praga no substrato. Cochonilha de raiz, nematóides, como chama aquela outra lá? Aquele bendito mosquito, larvas do fungo gnats. Quando isso acontece, nós temos que fazer a renovação do substrato também. E a última razão para você estar fazendo manutenção é quando uma planta cresce, né? E ela cresce tanto que já não está mais sendo suficiente o tamanho do vaso proporcionalmente àquela planta. E aí então você tem que fazer a substituição, o reenvase dessa planta por um vaso maior, para que ela possa se desenvolver naturalmente, né? Porque senão limite o tamanho da sua planta pelo tamanho do vaso. Eu sei quando uma planta precisa de manutenção, quando não precisa. Olha, gente, a planta começa a ficar feia, ela começa a pedir, né? Olha lá, ó. Aquele vaso ali já tem 2 anos, eu acho. E ela já está pedindo. Desde o ano passado eu deveria ter mexido. Então, vamos para uma regra mais ou menos geral. O vaso, gente, ele precisa de manutenção uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Ah, Márcia, mas sério mesmo que eu tenho que fazer substituição de substrato uma vez ao ano? O correto é. Nem sempre a gente dá conta. Nem sempre a gente consegue. Mas o melhor para a sua suculenta é você fazer a renovação anual do seu substrato. Claro que vai depender também dos seus objetivos, do seu tempo. Então, quanto menos tempo você tem para suas plantas, menor a quantidade de plantas que você deve ter no seu jardim. Porque elas demandam isso, elas vão precisar disso, senão elas começam a definhar e ficam feias, né? Elas morrem, né? Se você não tiver esse trabalho de cuidar delas, elas acabam morrendo. Olha aqui, ó. Esse arranjo aqui, tá vendo? Ela já alcançou o auge e agora ela já está precisando de manutenção. Dá para ficar mais um pouco? Dá, mas ela não vai mais ficar tão bonita quando tinha ficado quando eu fiz esse vaso, né? Olha aqui. Então, o certo é eu já estar fazendo a manutenção desse vaso aqui. Provavelmente eu vou fazer. Outra coisa, né, gente, ó, manutenção de vaso também é isso, ó. Tirar folhas, fazer limpezas. Isso também faz parte do seu trabalho diário no cuidado das suas suculentas. Viu? Então, é importante que a gente aprenda que para você ter uma planta saudável assim, você tem um trabalhinho, uma dedicação, né? Com elas. Elas vão pedir isso de você. No começo, quando eu comecei a cultivar, eu não sabia disso. Eu nem fazia isso, né? Elas meio que ficavam na delas lá. Meio que iam sozinhas. Por isso que eu falo para vocês que no começo eu achei que suculenta não dava trabalho não, né? Mas eu tinha plantas, né? Espécies de suculentas muito rústicas, muito fáceis de cultivar, que são as que você encontra mais comumente. Não são plantas de coleção. E as plantas mais delicadas não sobreviviam na minha mão. E é normal. Faz parte do processo, ó, tirar matinho, né? Faz parte do seu processo de amadurecimento na jardinagem, você passar por essas fases, né? E aí depois, com o tempo, você percebe que você fazer esse trabalho é gratificante também. Não é só oneroso, né? É gratificante. E aí você passa a se dedicar mais
a fazer aquilo que é necessário fazer para suas plantas por prazer, né? E não por obrigação. E é importante a gente desenvolver esse senso de manutenção, de cuidado, de dedicação, né? Porque tudo isso faz a gente desenvolver mais paciência, né? A gente fica mais calma. E a gente vai, sabe assim, é uma coisa muito interna e muito pessoal, né? A gente vai desenvolvendo isso com o tempo, com o exercício da jardinagem. É muito gostoso isso. Por isso que vale muito a pena, sabe? Você se dedicar a um jardim, se dedicar à saúde das suas plantas, né? Porque elas respondem muito bem a esse nosso cuidado. Olha aqui a brotação. É extremamente gratificante quando as plantas respondem com flores, olha só, né? Olha o cuidado. Isso aqui é retrato do cuidado, né? Então, isso aqui é retrato de cuidado, dedicação, né? Tempo. A gente desenvolve um pouco mais a paciência. Olha que planta interessante. E tudo isso vem com o exercício diário da jardinagem. E não é interessante, gente? E a manutenção que a gente faz, ela deixa de ser também um trabalho oneroso para ser um trabalho prazeroso. Claro que a gente precisa ter tempo, né? Por isso que eu tô falando para vocês que se vocês não querem ter muito trabalho, é importante vocês cultivarem suculentas rústicas, simples, fáceis de cultivar, porque aí sim vocês vão conseguir fazer da jardinagem uma coisa prazerosa. Para mim foi assim no começo. Então, quais são essas plantas? Eu já mostrei em vários vídeos, tá? Mas são as mais conhecidas, são as mais comuns. Então, a pumila foi a minha primeira suculenta, a pálida, a jade, esse Pachyphyllum, a fantome, o bronze. Essas são as plantas que vocês têm que cultivar para quem não tem tempo e não quer ter trabalho, né? Porque essas vocês podem cultivar e deixar que elas vão sozinhas, tá bom? Gente, vamos lá, ó. Esse vaso aqui, por exemplo, ó. Essa aqui é uma Black Prince que eu tenho há anos, tá? Ela tá judiada aqui, ó. Olha aqui, ó. É um vaso que não deu muito certo. Ela só tá com essa espécie aqui que tá indo bem, ó. Essa aqui também já tá definhando, tá vendo? Então, esse é um vaso que tá precisando de manutenção. Aí, o que que eu fiz? Eu enchi de outros vasos por cima, ao invés de consertar o vaso, eu usei como suporte de vaso. Os pequenos, eles demandam manutenção mais rápido, tá, gente? Vasos pequenos, vasos rasos, né? Vasos menores, quer ver, ó? Um ano já. Tá vendo que a planta já tomou todo o espaço? Quando eu plantei esse vaso aqui, ele não era tão cheio assim. Olha, esse aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse aqui também já daqui a pouco eu tenho que arrumar. Olha o tanto que cresceu, né? Ainda tá bonito. As plantas ainda estão saudáveis. Eu coloco o osmocote aqui para ele ficar assim. Por quê? Porque esse quadrinho, ele tem pouco espaço para terra. Então o substrato, nutricionalmente, ele se esgota muito rápido. Então ele precisa dessa manutenção da adubação para ficar saudável, né? E continuar crescendo. Mas vai chegar uma hora que nem, olha, já está no limite, né? O certo é você fazer manutenção aí. Aqui, por exemplo, esse aqui eu já fiz a manutenção. Quando chegou, eu plantei na taça pequenininha azul. Agora eu já passei para essa. Agora tem um passo a mais, que é transferir essa planta para um vaso maior. Isso aqui, por exemplo, é uma planta que eu fiz decapitação, brotou e toda a brotação dela tá aqui ainda. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu não retirei os brotos. Eu posso deixar assim? Posso. Essa planta aqui tá há quanto tempo aqui? Já deve ter 2 anos nesse vaso.
Então vai de caso a caso. Então, ó, a primeira manutenção que eu fiz nesse vaso foi a decaptação, né? Ah, mas isso é manutenção? Muitas vezes, o que eu faço? Não só para garantir a espécie, mas como eu não quero nem tirar aquela espécie daquele vaso, eu faço a decaptação, mantenho esse vaso e faço a muda da cabeça em outro vaso. Ó, é a cabeça desse vaso aqui, ó. Entende, ó? Ao invés de eu desenterrar esse vaso e plantar num vaso maior, eu achei por bem, para garantir a espécie, fazer a decaptação. Assim eu mantive mais um ano no mesmo vaso e consegui uma muda nova. Eu faço isso também. Então, gente, para a gente fazer a manutenção de vasos é a ocorrência de pragas. Olha aqui, ó, essa plantinha aqui tá sendo atacada por cochonilhas. Tá vendo que o miolo dela tá esquisito? Eu já passei aqui um inseticida, mas parece que não adiantou muito. O que que eu penso em fazer? Eu vou tirar ela aqui do vaso e vou mergulhar ela num negócio de detergente aí, uma solução de detergente para ver se resolve, né? Porque desse jeito aqui, ó, não tô muito feliz, não. Não tá só colocar um inseticida ou a diatomácea, ou seja, em cima dela, não tá resolvendo. Então eu vou fazer isso. Gente, o assunto é muito extenso. Hoje eu não vou falar a respeito nem esgotar o tema, né? Eu gostaria só de mostrar para vocês um pouco, algumas razões das manutenções. E com o tempo a gente vai fazendo vídeo, vai fazendo a manutenção e vai postando para mostrar para vocês quais as situações em que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. E assim a gente vai aprendendo e vai vivendo e fazendo as coisas juntas, pra gente exercitar um pouco essa jardinagem juntas também, tá bom? Então é isso por hoje, né, Toquinho? Fala tchau! Hein? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. E tchau, né, Toquinho? Cadê o Toquinho? Olha pra cá, Toquinho. Hein? Cadê o zoinho lindo dele? Cadê o zoinho lindo do Toco? Tchau, gente. Ai, que lindo!